Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom ano, bom novo ano, bom todos os meses desse ano, com atitudes embasadas nas leis de Deus e nas leis que estão vigentes no Estado democrático de direito. Nós só vamos ter um bom ano desde o ponto de vista pessoal, íntimo, até o ponto de vista social, como sociedade, se formos seguidores das leis, se formos cumpridores das leis, se formos todos educados, de maneira que aqui estamos com grande alegria e prazer no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É um núcleo jurídico espírita de verdade, que só fala de livros seguros, que só estuda as leis verdadeiras, que procura estudar cada vez mais de forma profunda, pedagógica, a verdade, para não nos iludirmos, para não contarmos mentiras para nós mesmos, para não cairmos nas valas tristes da depressão, do suicídio, dos vícios, do álcool, da droga, das futilidades que o mundo material nos oferece. Ninguém é daqui. Somos todos filhos de Deus e a nossa morada é no mundo espiritual, onde várias e várias cidades espirituais são comandadas por Deus, e as que estão aqui em torno e em cima do planeta Terra são governados por Jesus Cristo, o melhor mestre jurídico divino que veio à Terra e continua conosco todo dia, nos conclamando a estudar e a nos educar, a sermos educados, civilizados, cumpridores de todas as regras sociais, pessoais, familiares, políticas, para que não façamos mais badernas como são feitas nos estados ditatoriais, como foi feita na ditadura que tivemos aqui a partir de 1964. Voltamos à democracia a partir de 1985 e a partir da edição da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, e ali fundamos a democracia, o Estado democrático de direito, porque é embasado nas leis. Nós temos que aprender a estudar as leis e respeitá-las. Por isso que estamos aqui há 50 anos estudando. Hoje nós vamos pegar um texto de Allan Kardec. Allan Kardec foi aquele designado por Jesus e por Deus para reencarnar mais uma vez na Terra, na França. E ali ele se preparou durante mais de 40 anos estudando. Foi para o internato de Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça, e lá ficou por mais de 11 anos, aprendendo a pedagogia da educação. Voltou a Paris e começou a trabalhar muito
como professor, como pedagogo, até que em 1857 ele lança, ele publica, ele edita, depois de trabalhos muito seríssimos, o primeiro livro da coletânea de 5 do Espiritismo, da doutrina espírita, do Consolador prometido que foi anunciado por Jesus no Evangelho de João. Hoje nós vamos pegar um trecho de 2 livros e fazer um estudo seríssimo aqui. Como sempre, nós temos mais de 800 vídeos aulas no YouTube, no Instagram e no Facebook. Assim, há mais de 50 anos estamos estudando como aprendiz, como aluno interessado em aprender, para adentrar de uma vez por todas no caminho do bem, da paz verdadeira, do progresso, aonde todos nos trataremos como irmãos. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Isso está em Obras Póstumas. É um livro publicado após o desencarne de Allan Kardec, mas com os textos dele. E lá nesse livro ele fez esse desenho. Fraternidade é a base, igualdade e liberdade. Vamos fazer um estudo profundo disso. Esse livro, Obras Póstumas. Então ele começa falando sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Não é palestra, é estudo de livro seríssimo para a nossa profunda reflexão. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estas 3 palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Allan Kardec, após estudar profundamente a pedagogia, estudar as obras de Deus, ouvir os espíritos superiores e, num trabalho árduo, montar a doutrina dos espíritos superiores para completar o cristianismo, ele diz que essas 3 palavras, o dia que forem estudadas, seus princípios forem pedagogicamente aceitos por cada um, a humanidade vai viver, vai entrar na sua era de paz. Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõe, e ao lado do mal procuremos o remédio. Vejam que o Espiritismo é estudo puro, não é para ficar fazendo palestra, é uma aula. É uma aula para quem estuda. Só pode ser professor quem estuda mais de 30 anos, no mínimo 4 horas por dia. A fraternidade é a base. Então diz ele, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo,
resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa 2 pontos. Significa, diz Allan Kardec, 2 pontos. Devotamento. Nós, na verdade, teríamos que estudar cada palavra dessa. Devotamento. Abnegação. Tolerância. Benevolência. Indulgência. E é, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação máxima. E a aplicação da máxima, 2 pontos novamente. Proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Isso é o espiritismo puro. Nós vamos aprender esses detalhes pedagógicos no Evangelho segundo o Espiritismo, o 3º livro da coletânea de 5, que os Espíritos ali colocaram em 28 capítulos toda a obra pedagógica do cristianismo, desde os mandamentos de Moisés até a reforma íntima total, moral, até onde poderemos nos tratar um dia, porque vai acontecer, como irmãos, onde não haverá entre nós nenhum tipo de intolerância, de discriminação, de ofensas, aonde um estuda num colégio, o outro estuda na calçada, aonde um tem água potável, o outro tem água de lama. Isso não é sociedade séria. Então nós vamos ter que estudar para nos reformar, a começar de nós. Quando nós estivermos reformados, você não vai ver um general querer envenenar os seus irmãos de sociedade. Você não vai ver uma autoridade incentivar a comprar armas. A melhor arma que tem é viver em paz, abraçando a todos e respeitando a todos como irmãos. Nós fomos criados como irmãos, para nos amar. E no amor não existe espaço para a violência, nem para consigo, nem para com os seus irmãos. Olha como é que estamos atrasados. Ainda tem gente que não acredita na ciência como uma das mãos de Deus, nos oferecendo saídas das crises, das doenças. Como é que pode um cristão negar a ciência, negar o direito vigente, o Estado democrático de direito, que é uma construção de Deus? Deus tem suas mãos em todos os setores. Ele nos dá o livre-arbítrio até um determinado limite, para incentivar nós reconhecermos que devemos nos educar e viver em plena fraternidade. Então, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Isso precisa ser estudado. Vamos parar de fazer essa metideza de fazer palestra, de querer fazer seminários, congressos,
Vamos combinar todos de nos encontrarmos uma vez ou duas por semana na casa religiosa como escola, para revisarmos o que estamos estudando, trocarmos ideias em cima dos livros seguros, da obra do nosso Pai e Criador, para verificarmos aonde precisamos nos corrigir, aonde precisamos nos melhorar, no relacionamento comigo mesmo, com os meus irmãos, com a família, no trabalho, na sociedade de um modo geral. Nós precisamos nos reunir em todos os lugares, aprender a ouvir, a conversar, para escolher sempre o melhor caminho disponibilizado por Deus. A fraternidade diz: um por todos e todos por um. O egoísmo, a chaga pior da humanidade, diz: cada um por si. Sendo essas duas qualidades a negação uma da outra. Como nós estamos dando mais valor ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à ciumeira, às intolerâncias e principalmente à ignorância, à metidez, a querer saber tudo quando não sabemos nada. Quem lê um livro aprende nem 0,5% dele. Quem estuda um livro de 1 a 4 horas todo dia pode chegar aos 12% dele. Vai ter que reler mais vezes para compreender pedagogicamente o conteúdo passado pelos autores ou pelos autores. Então nós temos que estudar, cada um por si, sendo essas duas qualidades a negação uma da outra. Tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir a de um outro alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, é o que mais tem hoje dentro das religiões, dentro da política. É o que mais tem. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito, que é isso que está acontecendo com os ricos. 5% da riqueza do nosso país está na mão de 5% da população. Eles não querem pagar impostos, não querem dividir, cada vez querem mais. Cada vez eles querem separar mais os pobres, a classe média deles, a polícia no meio para matá-los, para encher os presídios. Nós somos o terceiro conglomerado de pessoas presas no planeta Terra, o Brasil. Nós somos o país que mais mata as criaturas que fazem suas opções sexuais, porque tem direito de fazer. Nós matamos mais de 45 mil pessoas de arma, de revólver e faca por ano. Nós somos os que mais matamos no trânsito. E tem lei, hein? Nós somos o primeiro consumidor de remédios não receitados por médicos. Somos o segundo em depressão e o terceiro em suicídio no planeta Terra. Será que essa será a pátria do Evangelho?
Na maioria das religiões, todo mundo está brigado, como na nossa. A maioria são brigas terríveis. Um não fala com o outro, um grupo não quer saber do outro. As pessoas estão cada vez mais isoladas, intolerantes. Estão atrás de milagre e do sensacionalismo. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um quererá em seu proveito, não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros. Ou, se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Considerada do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. A fraternidade é a base. Só vai entender o que é fraternidade quem estudar o Evangelho segundo o Espiritismo por umas 6 vezes numa encarnação, todo dia, lendo na sequência de 1 a 4 horas por dia e fazendo reflexões profundas para a sua reforma, para o bem, para a verdadeira fraternidade. É a base. Sem ela não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. Então vejam vocês, com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente, sem haver entre eles nem privilégios, nem direitos excepcionais. Nem direitos excepcionais. Pois de outro modo não haveria fraternidade. Vocês estão vendo lá em Brasília quantas classes que não querem soltar os seus salários. Quantos que estão praticando a corrupção branca, estão ganhando acima do teto previsto em lei. 95% do Poder Judiciário ganha acima da lei. Como é que pode a pessoa fazer parte de um Poder Judiciário sendo o primeiro a fazer coisa errada? O primeiro a encobrir os erros? E na hora de diminuir para dividir com os seus irmãos? Não! Assim você vai ver na classe dos militares, dos profissionais do direito, da saúde. Você vai ver a sociedade se desmantelando e grupinhos subindo na escala ilusória de cada vez mais ter o materialismo nas suas mãos. Ninguém leva nada no caixão. Tratar alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual. Todos têm os direitos fundamentais da pessoa humana. Todos deveriam ter direito à escola igual a dos ricos. Todos deveriam ter os pratos de comida, a casa, o acesso à saúde, à água potável, ao esgoto, a saída do esgoto, a segurança. É querer quem assim o trate para ele o que para si próprio quereria. Num povo de irmãos, olha o que falou Allan Kardec. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? É o orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio, que vive de privilégios e exceções. Privilégios e exceções. Poderá suportar a igualdade social
mas não a fundará nunca, e na primeira ocasião a desmantelará. Ora, sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for banido, oporá obstáculos à verdadeira igualdade. Vejam que raciocínio de Allan Kardec. Precisamos estudar muito. O Espiritismo foi feito para explicar como funcionam as leis de Deus, como nós nos enquadrarmos nelas. A liberdade, que está sendo muito mal entendida, principalmente pelos políticos e pelo pessoal da política e do direito. Eles não querem estudar, mas querem fazer passeatas, sujar a bandeira nacional, quebrar as coisas de todos nós. A liberdade, dissemos-la, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que de direito é imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem até o civilizado. Não existe a liberdade total. Só existe a liberdade dentro das leis de Deus e do Estado democrático de direito. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos uns aos outros, e nada, por conseguinte, terão que temer um dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Mas, como poderiam o egoísmo, que tudo quer para si e nada para o outro, e o orgulho, que incessantemente quer dominar tudo e a todos? Olha os palestrantes, olha os que estão fazendo facções dentro das religiões, olha os pastores, uma mitidez besta. Olha, a liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Mas como poderiam o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho, que incessantemente quer dominar, dar a mão à liberdade que o destronaria? O egoísmo e o orgulho são, pois, os inimigos da liberdade, como o são da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe confiança mútua. Liberdade pressupõe que o indivíduo estudou, é o policial preparado a respeitar os cidadãos, é o policial que, aonde estiver, nem precisaria de câmeras, só agiria dentro da lei, da educação e da ordem. A liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade, não podendo cada uma satisfazer-se a si própria, senão à custa dos outros. Senão à custa dos outros. Todas estarão constantemente em guarda umas contra as outras, sempre receosas de perderem ou aqueixamos seus direitos. A dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armarão continuamente ciladas à liberdade e a coarquitarão quanto puderem. Allan Kardec, o Espiritismo, Jesus Cristo. Jesus estudou isso tudo. Na conversa com aqueles irmãos,
Aonde ele passava, ele explicava isso. Ele mostrou isso a Paulo de Tarso, que era orgulhoso, egoísta, metido a saber tudo. Só queria ele mandar e mandar matar, destituindo todas as liberdades, porque só ele tinha liberdade. Mas Paulo se converteu a Jesus, o nosso orientador jurídico divino. Aqueles 3 princípios são, pois, conforme acima dissemos, solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. O da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exclusão dos 2 outros, porquanto, sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freios. É o que querem as criaturas ignorantes, seja da esquerda ou da direita. Olha que ignorância, ser de esquerda ou da direita. Deveriam ser todos irmãos. Não deveria ter diferença entre nós, porque somos irmãos e filhos do mesmo Pai. E vamos ter que estudar para viver juntos. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões. Golpe de Estado, mandar matar, envenenar, quebrar tudo. Vejam os casais se separando, vejam as famílias brigando, vejam os grupos sociais brigando por cada vez mais salários, mais lucros. E a sociedade, a maioria da sociedade sem nada. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. É como está o nosso querido Brasil hoje. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, a licença, é o que eles querem, os ignorantes. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande, para lhe tomar o lugar, e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Queridos amigos, nós queríamos chamar a nossa atenção para o tempo que nós estamos perdendo na nossa reencarnação. Estudem. Cada um reencarna com tudo programado. Deus permite a reencarnação, que é a mesma coisa da volta do aluno reprovado ao colégio. Ele vai nascer junto dos parentes que ele precisa aprender a conviver. Ele vai estudar de novo. Ele precisa estudar as leis de Deus, as leis do Estado Democrático de Direito. Ele precisa agora tomar atitudes para se educar, para ser uma criatura do bem, civilizado. Ele precisa aprender a seguir as leis de Deus, a única para a felicidade de cada um de nós. A lei é a única que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer.
É aí que nós vamos criar uma sociedade fraterna, igualitária, onde todos poderão viver em paz. A paz, no sentido que nós acabamos de estudar com Allan Kardec, é a paz verdadeira, criada por Deus para todos nós. Então nós queremos agradecer a oportunidade do estudo, da reflexão. Aqui não é nada para ensinar nada a ninguém, é para fazer uma reflexão, para estudar, para ver às vezes o tempo que eu estou perdendo, porque todos vamos embora pela morte, mas só existe a morte do corpo. O espírito leva todas as suas bagagens, todos os seus atos, cada um de acordo com as suas obras, que vai responder por elas. O seu futuro está ligado diretamente ao aproveitamento que você está fazendo do presente. Vamos estudar, vamos ler, vamos ter coragem de nos educar de acordo com as leis de Deus e do Estado democrático de direito. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook, há mais de 50 anos procurando estudar. Só esse livro, Obras Póstumas, mais de 20 vezes trabalhando, lendo, relendo, pesquisando, para ver se aproveitamos um pouco, ajudando a nos modificarmos para o bem e a sociedade onde vivemos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Um abraço fraternal a todos os senhores, senhoras, jovens. Muito obrigado.